Faremos na noite de hoje a leitura dos versículos de número 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Este é o texto base da nossa exposição. Iremos falar um pouco sobre esse texto pelos próximos 30 a 40 minutos. E o desejo do meu coração é que Deus possa me usar mais uma vez para a sua edificação espiritual. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Os amados irmãos, tão somente acompanhem comigo a leitura do texto ora indicado. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o texto base da nossa reflexão na noite de hoje. Que Deus possa me usar para o seu fortalecimento espiritual. Meus amados irmãos, na medida em que nós adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que na caminhada desta vida, nós não podemos nos esquecer, nós não somos perfeitos. Nós somos amontoados de erros, pecados, falhas. Nós temos muitas falhas. Somos todos muito pecadores. Nós falhamos de diversos modos e de diversas maneiras. Na medida em que eu e você adentrarmos a esse texto, sobretudo ao final, precisaremos ter em mente esta verdade. E esta verdade, por sua vez, nos leva a ter mais humildade, nos leva a olhar com mais compaixão para o nosso próximo. Afinal de contas, neste mundo, ninguém é perfeito em termos absolutos. Perfeito no sentido mais pleno é aquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa história. Mas também, na medida em que nós adentrarmos esse texto, precisamos ter em mente que, embora eu e você não sejamos perfeitos, precisamos viver uma vida em função, ou à procura, à busca desta perfeição, que se mostra não segundo os padrões do mundo, ou segundo os padrões dos homens da nossa época, ou da época do apóstolo Paulo, ou de épocas anteriores, mas segundo os padrões do próprio Deus. Em outras palavras, quanto mais a nossa vida avançar, que eu e você tenhamos cada vez mais a disposição, o interesse, o engajamento com uma vida verdadeiramente santa. Nesta esfera de existência, eu e você certamente não conseguiremos alcançar a perfeição, mas precisa ser a nossa labuta diária, sempre em direção àquele que é a razão da nossa vida, o esteio central da nossa existência. Mas também, na medida em que nós adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que entre a nossa salvação futura e o tempo presente, existe a carreira cristã. E eu e você precisamos nos concentrar nesta nossa carreira cristã. Certamente eu e você teremos, na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso, muitas coisas chamando a nossa atenção. Muitas coisas disputando a concentração do nosso coração, a concentração da nossa mente. Mas se tem uma coisa que eu e você devemos devotar detida atenção e concentração, é basicamente ou prioritariamente em nossa carreira cristã. O mundo é mau, meus amados irmãos. O pecado afetou tudo em nós e o mundo à nossa volta. Se nós não nos concentrarmos, se nós não devotarmos a devida atenção à nossa vida cristã, nós não conseguiremos nos manter de pé. Todas as coisas neste mundo, mais precisamente neste mundo caído, apontam para a promiscuidade, apontam para um estilo de vida não devotado a Deus, mas devotado aos prazeres carnais.
Logo, eu e você precisamos estar continuamente vigilantes, uma vez que eu e você não devemos mais viver para este mundo, uma vez que eu e você fomos justificados em Cristo Jesus. E por falar em justificação, fora justamente esta temática central da exposição de domingo passado. A justificação em Cristo e a reorientação das nossas motivações. As verdades expostas no domingo passado funcionam como uma porta de entrada para aquilo que o apóstolo Paulo passa a discorrer a partir do versículo número 12. Logo, eu e você não devemos perder ou deixar cair no esquecimento aquilo que está posto na altura dos versículos 10 a 12, ou 10 e 12. Dentre tantas verdades destacadas naquela noite, a primeira delas, a justificação em Cristo nos motiva a conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Todos aqueles que verdadeiramente foram justificados por Deus em Cristo, em outras palavras, foram declarados justos, tiveram seus pecados perdoados, inevitavelmente verão brotar dentro de si um desejo ardente por conhecê-lo. Mais precisamente, conhecer mais e mais o poder da vida. Este poder que venceu a morte, venceu tudo aquilo que a cruz apontava e que de alguma forma fora materializado na pessoa de Cristo Jesus. A justificação em Cristo nos motiva a conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Segunda verdade destacada naquela noite, a justificação em Cristo nos motiva a conhecê-lo e a participar de seu sofrimento. Versículo número 10. Logo na sequência, segunda parte, momento no qual nós destacamos que a verdadeira característica do verdadeiro cristão diz respeito justamente ao sofrimento. E isto destoa do discurso predominante nos púlpitos da igreja brasileira e mundo afora. Nós temos um discurso nos dias atuais que favorece o nosso ego, favorece os nossos interesses carnais, favorece as nossas paixões levianas. E quando nós submetemos a nossa vida cristã ao crivo das Sagradas Escrituras, nós descobrimos que a característica marcante em todo cristão genuíno não é a satisfação, o prazer, as conquistas transitórias e momentâneas nesta vida, mas justamente o sofrimento. E se eu e você não sofrermos aqui fora, em face das adversidades, em face das perseguições à nossa fé, certamente nós sofreremos aqui dentro, em nosso ser interior. Todas as vezes em que nós nos vermos os nossos pecados sobressaindo a nossa vida. Isto certamente não pode trazer alegria ao nosso coração, deve trazer profunda tristeza, e é essa tristeza que nos levará aos pés da cruz de Cristo. Uma terceira importante verdade destacada naquela noite, a justificação em Cristo nos motiva a conhecê-lo e a alcançar a nossa gloriosa expectativa de vida futura. Nós já somos salvos, nós já pertencemos ao céu de Deus. Nós quem? Aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus pelos caminhos da fé. Mas nós ainda não chegamos lá. Jesus Cristo ainda não voltou no seu segundo advento. Isso significa dizer que nós já fomos salvos, mas ainda não. Nós já pertencemos ao reino celestial de Deus, mas ainda não no seu sentido mais pleno. No âmbito das discussões da teologia bíblica, é o já e o ainda não. Entre a nossa salvação, que se mostra no tempo que eu e você chamamos de hoje, tempo presente, e a nossa salvação escatológica, no segundo advento de Cristo Jesus, existe a caminhada da fé. E dentre tantas aplicações, ou dentre tantos questionamentos levantados naquele último encontro, um deles foi justamente este. O que você anda fazendo da sua vida? Para onde você está indo? A nossa vida é breve, nós estamos apenas de passagem e precisamos cuidar da nossa vida cristã. Pois aquilo que nós plantarmos nesta vida, certamente nós iremos colher na eternidade. E o que é interessante é que logo na sequência, versículos 12 a 14, o apóstolo Paulo não perde o fio da meada. Ele continua a falar sobre a vida cristã, sobre a carreira cristã. E de alguma forma, eu não poderia dar ao texto
base da nossa exposição na noite de hoje, outra temática a não ser esta: Paulo e a carreira cristã. Uma leitura apropriada da salvação em Cristo Jesus. E à luz do texto em questão, algumas lições importantes para todos nós na noite de hoje. A primeira delas: Paulo reconhece a própria imperfeição espiritual, moral, embora salvo em Cristo. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 12, primeira parte. Vamos para o texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Pergunta: por que o apóstolo Paulo tem que falar nesses termos? Justamente aqui, na altura desta parte da Epístola aos Filipenses. Porque o apóstolo Paulo estava debaixo de um embate teológico. O apóstolo Paulo estava lidando com pessoas ímpias no interior da igreja. Nem todos aqueles que estavam no interior da igreja dos Filipenses eram de fato crentes genuínos. Haviam joios, haviam falsos mestres no interior da igreja, de modo que o apóstolo Paulo precisa se levantar como um arauto do evangelho, como um pregador das boas novas, como um defensor da fé cristã e marcar os limites da conduta cristã, da carreira cristã. Basicamente, nos versículos anteriores, ele dissera, mais precisamente no versículo número 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Alguns pegaram essa afirmação do apóstolo Paulo e passaram a dizer que o apóstolo Paulo estava ensinando uma espécie de perfeição já nesta esfera de vida. E aí o apóstolo Paulo procura contradizer os seus algozes, os seus críticos ferrenhos, e é por causa disto que na altura inicial do versículo 12, ele precisa dizer que embora ele esteja trilhando os caminhos do evangelho, ele mesmo ainda não havia alcançado a perfeição. E aqui eu aprendo uma lição importante, meus amados irmãos. Todos nós, enquanto nós estivermos aqui, tenhamos em mente, nós não seremos perfeitos. Nós somos um amontoado de pecados, de erros, de desvios morais, de desvios espirituais. Eu e você temos ações boas, eu e você temos uma boa conduta, eu e você podemos ter um bom caráter, mas isto certamente não vem de nós mesmos por nós mesmos. O apóstolo Paulo, o grande veterano, o grande arauto do evangelho, um dos maiores bandeirantes da fé cristã, tinha que reconhecer, ele era obrigado a fazer isso. E o que dizer de mim e de você? Eu e você precisamos ter em mente que nós vamos falhar. Eu e você precisamos ter em mente que nós somos pecadores. Logo, isto nos leva inevitavelmente a uma conduta mais humilde, a uma conduta mais serena. Afinal de contas, ninguém é melhor do que ninguém. Eu talvez não esteja cometendo os pecados que você está cometendo, mas certamente eu estou cometendo outros pecados. Você talvez não esteja cometendo os meus pecados ou vice-versa, mas uma coisa é fato: todos nós estamos a falhar em uma área. Tem áreas da minha vida que se o pecado vier, pode vir com a força que quiser vir, vai vir e vai ruir, vai cair. Mas tem áreas em minha vida que eu sou extremamente vulnerável. E uma coisa é certa: aquele que pensa que está de pé, diz o apóstolo Paulo à igreja em Corinto, cuidado para que não caia. No final das contas, não existe em nós permissão para ficarmos dialogando, brincando, flertando com o nosso pecado. C.S. Lewis, num dos seus livros, disse: se você gosta de ficar brincando na beira do precipício, se cair, não reclame. O seu pecado pode te levar onde você não quer ir, e o seu pecado pode te custar mais caro do que você está disposto a pagar. Ou você destrói o seu pecado dentro de você, ou certamente o seu pecado irá destruir, arrebentar com a sua vida em todos os setores da sua existência.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Por quê? Porque nós, enquanto aqui estivermos, nós não seremos perfeitos. Bom seria que eu dissesse na noite de hoje e que isto fosse verdade. Nós iremos alcançar a perfeição, mas eu estaria mentindo, eu estaria enganando você. Isto não é uma verdade. A primeira declaração do versículo número 12 é uma declaração contra a presunção, contra o orgulho, contra a avareza, contra tudo aquilo que tende a dominar o nosso eu. Você é um amontoado de pecados, de falhas. Logo, ao tratar você e você mesmo, seja honesto, seja paciente e tenha temor de Deus. E ao tratar as pessoas ao seu redor, nas suas falhas, nos seus desvios, também seja paciente, seja cuidadoso e tenha temor de Deus. Pois todos nós não conseguiremos ser perfeitos. Todos nós temos áreas vulneráveis em nossas respectivas vidas. Segunda importante verdade na noite de hoje, Paulo reconhece a necessidade de prosseguir rumo à perfeição em Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 12. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu não desisto. Não é porque eu estou consciente de que eu não vou alcançá-la, que eu não vou procurá-la. Afinal de contas, eu sirvo a um Deus que é perfeito. E aí olha o que ele vai dizer. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, mais precisamente na cruz do Calvário, no seu sacrifício, nós passamos a ser considerados diante dos olhos de Deus como santos. O que é a nossa justificação? Senão o ato no tribunal de Deus em nos declarar justos, perdoados. Quando Deus olha do céu para todos nós, para a sua igreja, para mim e para você, e Ele sempre está com seu olhar sobre todos nós, Ele não vê mais os nossos pecados num primeiro instante. Ele vê o sangue remidor de Cristo Jesus. Ele vê a justiça de Cristo. Ele vê as boas obras de Cristo. É por causa disto que eu e você não somos consumidos pela ira justa deste Deus. Se tem uma coisa que eu e você merecemos da parte dele, não são as benesses celestiais, mas a justiça real, maciça, concreta das regiões infernais. Nós não merecemos a sua bênção, nós merecemos a sua ira. Paulo, num primeiro instante, declara uma afirmação contra a presunção. Ao mesmo momento, ou no mesmo instante, na mesma toada, ele precisa deixar claro que o alvo continua sendo o mesmo. E qual que é o alvo da nossa carreira cristã? Viver vida santa. Cada dia que passa, a cada novo culto, a cada nova semana, a cada novo período, ciclo da nossa vida concluído, eu e você precisamos crescer em santidade de vida, numa vida santa, numa vida moral que caminha para a perfeição. Se eu e você dizemos, afirmamos que nós somos de Deus, que nós estamos a caminho do céu de Deus, não faz nenhum sentido perdermos de vista a nossa perfeição suprema naquele glorioso dia. Embora ela seja experimentada, ou será experimentada, no seu sentido mais pleno, somente no segundo advento de Cristo Jesus, eu e você não podemos perder de vista esta perfeição. Esta santidade, esta conduta libada à luz das Sagradas Escrituras. Que a minha vida e a tua vida seja sempre marcada por aquilo para o qual eu e você fomos conquistados. A saber, vida completamente voltada para o Senhor. Aquele que é a razão da nossa existência, o esteio central da nossa história. Na sequência, Paulo reconhece a necessidade de concentrar-se na carreira cristã
ancorada em Cristo Jesus. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 13, todo o texto, ora indicado. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aqui eu aprendo um princípio que é extremamente formidável e libertador para todos nós. O que passou, passou, não volta mais. O que é que eu e você temos? Eu e você temos o aqui e o agora. A grande lição que fica da altura do versículo número 13 é justamente esta. Meus amados irmãos, não tem como mais eu e você voltarmos 10 anos atrás. Não tem como mais eu e você retornarmos no tempo, mais precisamente às 19h30 do dia de hoje, e fazermos tudo diferente. Nós estamos impossibilitados deste movimento. Isso significa dizer o quê? Que os teus erros do passado, eles foram cometidos, e não tem como nós irmos lá e não cometê-los. Você não cometê-los, eu não cometer os meus erros do passado. Isso é impossível. Agora eu e você temos a oportunidade, na medida em que a nossa vida vai seguindo o seu curso, de não replicar os mesmos erros do passado no nosso tempo presente. Pergunta: o que é que tu colhestes com os teus erros do passado? O que é que você colheu alimentando aqueles pecados? Aqueles pecados quais, pastor? Aqueles pecados que você conhece melhor do que todos nós. Todos nós temos os nossos pecados de estimação. Todos nós temos áreas vulneráveis. Todos nós temos pecados que nós alimentamos quase que diariamente. O que é que você colheu alimentando estes pecados? A tua vida melhorou alguma coisa? Se não fosse a graça de Deus, o que teria acontecido contigo se você tivesse sido deixado na condução meramente ou literalmente destes pecados crassos? Certamente você não estaria aqui. Certamente você não teria logrado êxito. Certamente você estava afundado numa cegueira espiritual estonteante. Logo, meus amados irmãos, cabe a todos nós aprendermos com os nossos erros. Você não terá tempo suficiente para caminhar por todos os caminhos errados, a fim de aprender todas as lições possíveis. Então, qual que é o grande segredo? Eu aprendo com os seus erros, eu aprendo com os meus próprios erros. Você aprende com os seus erros e você também aprende com os meus erros. Nós não temos uma vida tão longa para caminharmos por todos os caminhos errados. Aprenda com os seus erros. O que passou, passou. Não volta mais. Por favor, não volte a práticas pecaminosas que num tempo de outrora trouxe sobre você amargura, ódio, rancor, cicatrizes. Liberta-se destas coisas amargas que têm o poder de azedar a tua alma e que marcar o teu passado. Você tem duas opções: de ficar, a primeira, remoendo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, ou você tem uma segunda opção: virar a página, levantar a cabeça, bola para frente, cabeça erguida. Deus é conosco, o Senhor conduz a nossa história e certamente Ele sempre terá o melhor para todos nós. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão estragando seus casamentos? Quantas pessoas estão estragando as suas respectivas vidas profissionais? Quantas pessoas estão estragando, afundando a própria vida moral, a própria vida espiritual? Quantas pessoas estão deixando de ser um canal de bênção na comunidade da fé? Porque trazem consigo um coração amargurado. Não conseguem se desprender dos erros do passado. Quantas pessoas não falaram mal de todos nós no passado? Quantas pessoas não fizeram coisas ruins conosco no passado? Mas não se esqueça da primeira declaração de Paulo na altura do versículo 12. Nós não iremos alcançar a perfeição nesta vida. Isso significa dizer o quê? Que falharam com você, mas você também falhou com alguém.
Isso significa dizer o quê? Falaram coisas que você não queria ouvir no passado. Isso machucou seu coração, feriu a sua alma, mas certamente você emprestou a sua boca a palavras que feriram, que machucaram. Certamente no passado foram desonestos com você, machucaram você, mas certamente eu e você fomos desonestos com alguém no nosso passado. Então, sendo desta forma uma verdade que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras, o que eu e você devemos fazer? Versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E aí? Vai ficar remoendo o mesmo passado? Tem pessoas que guardam os minutos, as horas, os segundos, os milésimos de segundo. E se perguntam, por que a minha vida não avança? Por que eu não tenho força para orar? Por que eu não tenho força para ler as Sagradas Escrituras? Por que eu não tenho força para congregar? Coração azedo, alma perturbada, mente presa a questões malignas. Liberte-se dessas coisas. Você não pode mais voltar no seu passado e fazer tudo diferente. Olha para frente, cabeça erguida, bola para frente. Deus é contigo, Deus é conosco. Tenha fé, confiança em Deus. Lance no mais profundo abismo os lastros da incredulidade em seu coração. E para a gente caminhar para o encerramento, em quarto lugar, Paulo reconhece a necessidade da determinação exigida pela carreira cristã. Onde é que está isso no texto? Mente cativa, no versículo 14. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo o contexto aqui nos remete ao simbolismo do atletismo, dos Jogos Olímpicos. Como um atleta, meus amados irmãos, que não deve olhar nem para a direita e nem para a esquerda, não deve ficar olhando para trás, mas manter-se firme, focado no seu objetivo. Um atleta profissional é um sujeito focado, é um sujeito determinado, é um sujeito que não se permite as oscilações desta vida pautada por sentimentos escassos ou escusos. Um profissional do mais alto calibre, ele precisa ser alguém verdadeiramente focado, porque senão ele não conquista o alvo, senão ele não alcança o posto maior no pódio. E Paulo está a retratar a vida cristã nestes termos. Paulo está dizendo aos seus algozes: eu não disse que sou perfeito. Você já disse alguma coisa e alguém interpretou de forma errada e saiu replicando coisas, atrelando estas coisas a você quando você não disse? Certamente você já passou por isso. Eu já passei por isso. Passo por isso. Você certamente passa por isso. Você fala uma coisa, o sujeito entende outra e reproduz outra coisa. Com desonestidade, com deselegância, com insensatez, pautado meramente por sentimentos pecaminosos. E Paulo está corrigindo uma interpretação equivocada do seu discurso. Eu disse que almejo alcançar a minha ressurreição futura. Em outras palavras, eu disse que almejo alcançar a minha salvação futura, mas eu não disse que sou perfeito. Eu sou pecador. Agora uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu consigo avançando. E aí diz o versículo 14, e prossigo. Quantas pessoas entre nós, ou que passaram pela nossa vida, prosseguiram, mas não tanto. Quantos dentre nós não ficaram pelo meio do caminho? Porque faltou o quê? Faltou determinação, faltou coragem, faltou constância, faltou perseverança. Logo, permita-me aqui uma aplicação prática.
Não importa como você começou a sua vida cristã, importa como você vai terminar. Não importa como você começou a sua trajetória, importa como você vai terminá-la. Muitos começaram bem a caminhada da fé. Muitos sentaram-se nestes mesmos bancos. Sentaram-se às rodas de muitas programações e outras palavras. Mas o tempo passou e o mundo passou a fazer mais sentido. Se deixaram vencer pelos pecados que caracterizam a nossa natureza terrena. Prossiga, meu irmão. Continue avançando aos trancos e barrancos. Não pare, nem que seja um passo de cada vez. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha tão somente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Se você ficar olhando para os lados, se você ficar olhando para trás, se você ficar dando muita atenção ao que as pessoas dizem sobre você, certamente você não conseguirá chegar a lugar algum. Tenha uma única preocupação. Qual? Aquilo que Deus diz a seu respeito. O restante, prossiga, avance, nem que seja um passo de cada vez. Não espere ninguém te dizer, ore um pouco mais. Não espere ninguém te dizer, leia as Sagradas Escrituras. Não espere ninguém te dizer, vamos à igreja. Faça você o seu dever de casa. Deus vai, inevitavelmente, ter um dia em que olhará nos seus olhos o dia do acerto de contas. Nunca duvide disso. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos diante do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, e estaremos a prestar contas do que fizemos e do que deixamos de fazer. Eu não espero você aqui no culto de domingo à noite. Eu não desenvolvo a minha exposição durante a semana pensando em você. Se você não vier, a igreja continuará de pé. E se eu, a partir de hoje, nunca mais pregar no púlpito dessa igreja, o que vai acontecer com essa igreja? Nada. Ela vai continuar de pé. Se você tomar a decisão no seu coração de nunca mais voltar a essa igreja, você acha mesmo que essa igreja precisa de você? Essa igreja não precisa de você não, meu irmão. Essa igreja aqui não precisa de mim não. Se eu sair, Deus levanta outra pessoa. Se você sair, Deus levanta outro. No final das contas, quem precisa de quem aqui nessa história? Nós é que precisamos de Deus. Então prossiga avançando. Não olhe para ninguém, olhe somente para Cristo. Ah, se eu fosse olhar para aquilo que já me disseram, para as picuinhas, para os servos de Satanás com os quais eu já tive que lidar. Ah, se eu tivesse que olhar ou ficasse valorizando estas coisas. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e a carreira cristã. Uma leitura apropriada da salvação em Cristo. Quais foram as verdades sacadas na noite de hoje? Paulo reconhece a própria imperfeição espiritual, moral, embora salvo em Cristo. Versículo 12, primeira parte. Segundo lugar, Paulo reconhece a necessidade de prosseguir rumo à perfeição em Cristo Jesus. Versículo 12, segunda parte. Em terceiro lugar, Paulo reconhece a necessidade de concentrar-se na carreira cristã ancorada em Cristo Jesus. Versículo de número 13. E em quarto lugar, Paulo reconhece a necessidade da determinação exigida pela carreira cristã. Versículo de número 14. Pastor, eu entendi, eu compreendi. Mas em termos práticos, quais são as aplicações práticas para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas que visam amarrar a exposição na noite de hoje e trazer sobre você direcionamentos palpáveis. Primeira aplicação prática para todos nós. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Logo estejamos conscientes de que nós vamos falhar. Se cobre um pouco menos. Exige um pouco menos de você.
você não vai conseguir ser perfeito. Lute contra os seus pecados. Mas entenda que enquanto você aqui estiver, você não conseguirá se desvencilhar deles no sentido mais pleno. Todo dia é dia de nos aproximarmos mais de Deus. O quanto você se aproximou de Deus hoje? O quanto com Deus você evoluiu no dia de hoje? Quais foram as tuas experiências que te fizeram crescer? Você cresceu? Você evoluiu? Segunda importante aplicação prática para todos nós. Os nossos pecados tenham cada vez menos forças em nós, ou força em nós. Tenha uma vida de santidade. Lute contra o seu pecado. Você não vai conseguir ser perfeito nesta vida, mas isso não significa dizer que agora podemos viver do jeito que nós queremos. Não. Todo dia é dia de fazer morrer a nossa velha natureza pecaminosa dentro de nós. Que na medida em que a nossa vida for avançando e seguindo o seu curso natural, os nossos pecados tenham cada vez menos forças em nós. Tenha uma vida de santidade. E em terceiro lugar, a vida cristã é uma construção diária, meus irmãos. Todo dia você precisa de Deus. Todo segundo você precisa de Deus. Cada curva, cada linha reta, cada decisão, cada escolha, você precisa de Deus. A vida cristã é uma construção diária. Não deixe para você viver a sua vida cristã amanhã. Comece hoje. Eu me lembro que no curso de história, eu evangelizava um colega que sentava do meu lado, e ele já tinha ido à igreja, havia tido um tempo na comunhão, mas havia se desviado da fé, consequentemente nunca tinha sido um crente verdadeiro, um crente genuíno, porque um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele pode tropeçar, mas nunca vai se desviar verdadeiramente da fé cristã. E eu falava de Cristo, falava do amor do Evangelho, do amor de Cristo, do amor de Deus. E ele disse para mim, quando terminar esse semestre, isso foi lá meados de agosto, início das aulas, quando terminar esse semestre, nós estávamos já nos últimos períodos, porque eu havia aproveitado várias disciplinas, então eu pegava disciplinas no último período, no quarto período, e eu cursava uma disciplina com a turma do último período. E ele disse para mim, quando terminar esse semestre, eu volto para a igreja. Em janeiro eu vou consertar a minha vida. E eu fui obrigado a dizer a ele, você não sabe se você terá tanto tempo assim. Você não sabe quanto tempo mais você tem. Então conserta a tua vida com Deus hoje. Entenda que nós, enquanto igreja, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Se você nessa noite tomar a decisão de nunca mais voltar a esse salão de culto, Deus lhe abençoe. A igreja vai continuar, sem você ou com você. E se eu tomar a decisão na noite de hoje de nunca mais voltar a esta igreja, Deus tem misericórdia da minha vida, pois esta igreja vai continuar, pois esta igreja não precisa de mim, esta igreja não precisa de você. Nós precisamos de Deus. Então consertemos a nossa vida, baixe a sua bola, você não é tudo isso. Menos você e mais de Cristo em você. No final das contas, nós é que precisamos dele e ele não precisa de nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nos ajude, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, a vivermos a nossa vida cristã diária. Não nos permita, Senhor Deus, postergarmos a nossa concentração, a nossa devoção a estas verdades, que ecoam do teu coração para o nosso coração. Nos ajude a vivermos vida cristã justa, reta, uma vida cristã santa. Nos ajuda, Senhor Deus, a deixarmos o passado, não ficarmos remoendo erros do passado. Nos ajuda
e nos faça, Senhor Deus, viver o presente e o dia de amanhã verdadeiramente para a glória do Senhor. Remova do nosso coração qualquer louca pretensão de acharmos que o Senhor precisa de nós, que esta igreja precisa de nós, que qualquer departamento desta igreja precisa de nós. Loucos seríamos nós se partíssemos desse pressuposto. Se sairmos, o Senhor levanta outro para fazer infinitamente mais do que nós já fizemos e muito melhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Que nós nunca venhamos perder de vista a nossa condição diante do Senhor.